Olá, vestibulando de UFPR Medicina. Você está aqui de passagem? Então veio para ficar. Aqui é o local certo para as dicas maravilhosas de redação. O que você tem de fazer? Inscrever-se aqui no canal da Prof. Jana para pegar as dicas, clicar ali, dar o like, curtir e assistir aos vídeos. Eu trouxe para você um texto maravilhoso de uma aluna, a Júlia. Ela fez o vestibular da UFPR 2021 e ela saiu de 19 pontos,05 para 27 pontos, pontinho 0,75 para nota de aprovação. Esse é o caminho. Tá, mas isso pode? Pode, e eu vou mostrar para você o que ela fez, que conseguiu elevar a nota dessa maneira. Lembra, a UFPR, ela possui um mecanismo, ela exige um mecanismo. Não tem texto assim, o texto tem de ser maravilhoso. Não. O texto tem de obedecer ao enunciado. Quer ver? Vou mostrar para você aqui, deixa a Jana colocar aqui, ó, o texto da Júlia. Ela, como falei, 19,05 para 27,075. Isso é nota de aprovação, fato, tá? E aí, você vai me dizer assim, eu quero ver o texto dela, Jana. Lembra, o enunciado pedia da UFPR, a última prova, né, que a gente pegou ali, ó, ela pedia que o aluno, após a leitura do texto dissertativo argumentativo, eu sempre digo ao meu aluno, ele não vai ler o texto da UFPR antes de ler o enunciado. Ele tem que saber o que ele vai buscar nesse texto. Então, ele pede um dissertativo argumentativo. Já disse que não é resumo, é dissertação. Ok. A primeira coisa que ele vai pedir é identificar a tese principal. De quem? Dos textos. A tese principal desse texto. E eventuais teses, talvez tenha, né? Eventuais teses secundárias. Esse era o primeiro critério. Então, aqui eu já sei que eu vou ser avaliado e eu vou receber uma pontuação. Depois ele pedia para você manifestar. Essa parte de manifestar e defender é a parte do dissertativo argumentativo, fundamentada em argumentos. O que é o argumento? A consistência, você vai buscar o argumento. Como que eu comprovo o argumento? Com dados, com fontes, com citações. Mas você não tem de trazer, você tem de pegar o texto base. É como se você pegasse o seu texto no dia e você vai olhar assim, eu vou agora, nossa, eu li esse texto, gente, esse texto é maravilhoso, eu concordo com a autora, porque olha só o que ela está dizendo. Essa é a parte que ele pede aqui. Tá vendo? A sua opinião, mais um quesito a ser avaliado. E depois ele pedia para você obedecer às características discursivo-formais do gênero. Que gênero? Dissertativo argumentativo. A UFPR, ela permite que você trabalhe com a primeira pessoa nesse dissertativo, não há problema algum. Só que sempre lembrar, dissertar é refletir, argumentar é opinar sobre essa reflexão. Se você ficar só expondo o texto, você não chega a uma nota adequada. Então você deveria ler o texto. Eu tenho um outro vídeo aqui no YouTube que tem análise de como fazer isso, tá? O meu foco aqui é o quê? Mostrar a redação da Júlia. O que ela fez para chegar a esse 27? Então, olha só o que ela fez. Ela conseguiu, no primeiro quesito, 9 de 9. Então, ela apresentou as teses principais e as teses secundárias. Isso é fantástico. Sabe por que é importante que você tenha assim, poxa, Jana, eu olhei a minha redação da UFPR e eu percebi que eu perdi no primeiro, na pauta 1 de tese. Mas por que eu perdi? Porque você não apresentou a tese principal e as secundárias. A tese principal do texto 1 era respeite a minha opinião, ponto final. A do texto 2 era coletividade. Qual foi o maior problema? O tema do texto 2 era a vacinação. Mas os dois textos não trabalhavam vacinação. Então eu tenho um texto que fala de vacinação. Esse é o tema. E o que a autora defende ali? A coletividade. Então, o tema entre os dois textos era a questão ou individual ou coletividade. E aí você deveria apresentar a tese principal dos dois. Só que são dois textos opostos, então eu tenho que deixar isso muito explícito também. Ela conseguiu, neste primeiro momento, e isso é maravilhoso, e foi justa a nota, não há problema. Os alunos perguntam, não foi uma nota a mais? Não, ela foi justa, provando para você. Tudo tem que provar.
No texto, a imunização não protege, aí é o nome do texto, ela entrou numa linha ali expositiva, não tem problema, porque ela está apresentando a tese ainda numa linha de resumo. Eu não gosto muito, mas nesse tipo pode, porque ele pedia para apresentar a tese, então eu tenho de falar desse texto. Publicado no site. Juliana Contaifer defende, esse verbo é muito bom, ó, a tese. Defende o quê? A importância coletiva. Ou apresentou a tese principal do texto 1. Aí ela tem de apresentar o texto 2. No texto ponto de vista, João Cavalcante e Eduardo reiteram o respeito pelos diferentes pontos de vista existentes, mesmo que sejam míopes ou equivocados. Então, deixa a minha ideia. Não importa, eu não quero isso, mas deixe, respeito. Apresentou as teses principais. Beleza, a pauta 1 pedia isso, não importa onde ela colocou, mas ela pediu isso. E aí ela pedia a tese secundária. A tese secundária do texto 1, vamos lá, eu tinha educação, medo, desinformação, fake news, tudo teses secundárias, tá vendo? Então, de fato, a imunidade de rebanho precisa atingir para que o novo coronavírus deixe de circular. Realidade que dificilmente será alcançada sem a vacinação, visto que, conforme Mônica Levy, apenas a varíola na história da humanidade já foi erradicada. O Brasil, por caráter histórico, não é anti-vacina, pois a população já experienciou o progresso social quando as campanhas vacinais salvaram milhares de vidas, além de controlarem a proliferação de doenças. Entretanto, a autora relembra o surgimento de novos casos de febre amarela, enfermidade que já havia sido controlada no país devido à queda da cobertura vacinal, explicitando a relevância das injeções. Beleza, contou o texto que tinha lá das ideias. Poderia, uma tese secundária que ela poderia colocar é a da Mônica Levy, que a Mônica Levy fala, né, da varíola. Beleza. Segundo parágrafo. Por certo, a liberdade de expressão, aqui é tudo dela, do texto 2, nós vamos para cá. Inclusive, a professora Ana Amélia, no texto 2, sabiamente defende educação, tese secundária aqui, tá vendo, ó? Com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o medicamento vacinal. Esclarecer dúvidas, as desinformações. Como a melhor forma para agregar mais pessoas ao grupo de imunizadas. Aceitar perspectivas divergentes, desde que não afetem o bem-estar coletivo, neste caso em especial, as pessoas que naturalmente não podem ser vacinadas, é essencial para manter a cidadania e escancarar o atual contrato social. O compromisso com o corpo social. Então eu tenho uma tese secundária aqui. Eu tenho a tese secundária, a educação ela é importante, esclarecer dúvidas, a questão da desinformação também. E aqui, ó, ela trabalha um pouquinho, ó. Todavia, pode-se perceber nas redes sociais o abuso deste benefício, o que causa medo e histeria, principalmente na pandemia, porque as inverdades influenciam a decisão de tomar ou não a vacina. Ratifica Levy, Levy, a Mônica Levy. Então, ela apresentou as teses secundárias. Jana, mas não estava na ordem a tese, mas está no texto dela. Ela fala do medo, ela fala das redes, ela fala da histeria, fala de inverdades, de educação e esclarecer dúvidas. Tá, mas e a tese secundária do texto 1? A tese secundária do texto 1 tá nessa linha, ó, digna de respeito e caracteriza a democracia. Tá vendo, ó? Pronto, que era simples, era o ponto final. Beleza. Apresentou a tese do texto 1. Então, o primeiro comando não importa, não quer dizer que você tenha de trazer lá no dia, já na primeira coisa que eu tenho de fazer o que está naquele item. Não. Será interessante uma ordem do texto, isso é muito bom, sabe? O enunciado tá ali porque ele quer a ordem que você apresente. Você tem de trabalhar. Eu tenho um texto de 28.975, se eu não estou equivocada, e a aluna também, ela tira 9 de 9 na pauta 1, 9 de 9 na pauta 2, mas ela seguiu o enunciado. Ela colocou na ordem. Então, por que esse 27? Porque ela realmente apresentou as teses, mas um pouco desfocado. Esse é um probleminha aqui, tá? Que vai fazer com que ela perca na pauta 2.
Mas, pauta 1, compreendeu, leu o texto, destacou, fez tudo o que eu disse durante o curso nosso de redação UFPR. Ai, que delícia! Ei, e você quer ver outras redações? É só você deixar um comentário aqui. Jana, quero ver as suas redações dos seus alunos da UFPR, comente aqui. Aí eu deixo para você, tá bom? Vamos para a pauta 2? O que ela fez na pauta 2? A pauta 2, uma pauta bonita pra caramba, é a opinião e a defesa, poder argumentativo. Aí ele pede assim, ó, manifesta e defende a sua opinião. Argumentação. Por que ela tem 7.2 de 9? Se o texto tá bom, fidelidade ao que propõe a questão. O que requer também domínio de leitura de textos que servem de base. Então não é só opinar, é você estar conectada ao texto base. Então, fidelidade é o que tem ao texto. O que é essa fidelidade? O que tem de fidelidade ali, Jana? Eu não entendi o que seria fidelidade. Você está num texto de UFPR e ele pede para você trabalhar a fidelidade. Fidelidade é o quê? Nome dos autores, cuidado com as citações, fidelidade. Posso até pensar na ordem textual, fidelidade, o que realmente tem no texto, quem disse no texto, a argumentação que eu usei, ela está fundamentada no texto 1, no texto 2, essa parte é a fidelidade, é realmente as coisas dos seus textos, elas serem compatíveis ao texto base, o texto 1 e o texto 2, tá vendo? Então vamos lá? Na pauta 2, o que ela tem aqui bonitinho, então ela fez 7.2, o que ela mais perdeu, né? Nessa 7.2 ali, a gabarita pauta 1, perde pauta 2. Por quê, Jana? Vamos mudar a cor aqui para você, ó, para você perceber. Agora eu vou riscando, tá? Bonitinho. Argumentar. Quando ele pede para você argumentar, você tem 2 textos. E são 2 textos opostos, então você vai ter de escolher um. Não é para você argumentar sobre cada texto. Não. Você apresentou a tese? Sim. Manifeste sua opinião sobre isso. E aí essa opinião vai ou para o texto 1 ou para o texto 2. Tá vendo? Então, talvez essa coisa de dividir, ó, aqui falei do texto 1, a primeira parte, Jana, falei do texto 1, a segunda parte falei do texto 2. Isso pode influenciar, sabe? Porque daí, este enunciado, ele não estava pedindo para você analisar os textos separadamente. Ele estava pedindo para você analisar a tese. Então, manifestar as opiniões. Ó, deixa eu mudar a cor para você aqui, vamos para esse azulzinho bonito. Então, a opinião dela, de fato, esse elemento argumentativo, esse operador, eu gosto muito, eu uso muito, né, nas aulas de redação. A imunidade precisa ser atingida para que o novo coronavírus deixe de circular. Realidade que dificilmente será alcançada sem a vacinação. Então tá, tem argumento, esse visto que também. Ela está justificando, essa é a parte de manifestar, ela está concordando, manifestou, concordou com Juliana Kontaifer. O problema é que ela coloca a Mônica Levy e ela não diz quem é Mônica Levy. A Mônica Levy é uma autora? Ela está no texto 1? Ela está no texto 2? Ela é uma citação? Então aqui já deu um probleminha, não houve fidelidade. Ela estava falando da Juliana Kontaifer, tá vendo? Então aí seria conforme Mônica Levy citada no texto, tá vendo? Eu precisaria mostrar. Aqui manifestou, mas deu uma quebra na fidelidade. Aí vem, o Brasil, por caráter histórico, não é antivacina, pois a população já experienciou o progresso quando as campanhas, blá, blá, blá. Isso é dissertativo. Ó, o que é o dissertativo? Ela refletiu, foi um fato, mas não tem uma parte argumentativa. Até porque ela usa uma explicação aqui. Opa, baixando pauta 2, que é o poder argumentativo. Entretanto, elemento argumentativo está argumentando aqui, está se posicionando, defendendo. A autora, só que agora, qual autora? Eu não sei se é a Mônica ou se é a Juliana, porque houve uma falta de fidelidade ali, tá vendo? Relembra o surgimento, beleza, vou para outra. Ademais é de adição, e os textos, eles não se complementavam. Eles eram textos que aqui eu falava A e lá eu falava B. Aqui dá um probleminha de fidelidade também.
Tá vendo? O que aconteceu? Eu trabalhei o texto O2 e depois eu trabalhei o texto 1. E eu misturei esse 1 com o 2. Então isso é a fidelidade, que dá um pouquinho de problema de coesão, de coerência. Ó, ela apresenta o texto, ok? Por certo. Esse por certo, ele equivale ao de fato. Então ela está manifestando a opinião dela, concordando com os dois. A liberdade de expressão, direito fundamental do indivíduo, é digna de respeito e caracteriza a democracia. Todavia, agora ela discordou, tá vendo? Ó, então ela tá, mas essa liberdade, só que eu não consigo perceber quem realmente ela pegou para a defesa, porque ela defende os dois. Tá, mas por que ela tira 27? Porque ela conseguiu argumentar os dois. Ela trouxe a tese dos dois, a tese secundária. O que faltou? Juntar. E aí, descer o cacete em uma das teses. Essa é a ideia. Tanto que ela ganha esse 27 porque aqui, ó, ela prova que ela ficou defendendo esse texto 2, mas poderia trabalhar isso de outra maneira para chegar a esse 30, tá vendo? Ó? Então, o que causa medo, histeria, aí aqui ela usa, né? Ratifica Levi, olha a fidelidade, Mônica Levi, mas ela não volta para Juliana Contaifer, que é o texto de qual ela fala e o qual ela defende, tá vendo? Então esta é a fidelidade que faltou. Então aqui foi mais na organização e na fidelidade ao buscar esse texto, ao que se pede o enunciado. E o enunciado pedia para você analisar os dois textos? Não, ele pedia para você falar das duas teses, tá vendo? E apresentar a sua opinião. O que salva, ficou um texto muito bom de 27 e lá vai cacetada. Porque ela realmente manifestou, ó. Inclusive, a professora, olha que legal aqui, ó. Aqui tem fidelidade. No texto 2, sabiamente, olha a defesa dela, olha ela se manifestando, ó. Defende educação informacional com o objetivo de esclarecer dúvida como a melhor forma para agregar. Isso é o FPR. Cara, é você pegar o texto base e você defender sabiamente, coerentemente, de fato, por certo. Esse é o poder que você manifesta e defende a sua opinião. Logo, aceitar perspectivas divergentes, desde que não afetem o bem-estar coletivo, neste caso, em especial, as pessoas que naturalmente não podem ser vacinadas, é essencial para manter a cidadania e escancarar o atual controle social, compromisso com o corpo populacional. Então, o que se encontrou aqui? Ela realmente tem defesa, você consegue perceber os elementos coesivos, muito legal o que ela fez, tem o elemento coesivo, ela defende, ela apresenta que ela concorda com o texto 2, está visível isso. Mas por que ela não fica com 9? A ordem, essa coisa de se desprender um pouquinho da tradição de analisar dois textos, essa coisa de cuidar com o enunciado. Mas se ela tivesse seguido a mesma ideia dela, tá? Que ela tá perfeita. Se ela tivesse seguido e colocado aquele texto 1 junto com o 2 no início, cara, é nota máxima, com certeza. Aí ela perdeu na pauta 3, que a pauta 3 é norma culta, né? Vamos colocar dessa forma, norma culta. Mas olha só, o que eles pedem na pauta 3 aí deixa eu voltar para você, ó. Os aspectos formais desse texto. Aí vem norma culta, ela tira lá 10.875, né? O pontinho ali, ó. O que tem aqui que fez com que ela perdesse alguns pontinhos? Coisinhas mínimas, ele pede a questão do dissertativo argumentativo, então mais argumentação, não tanta exposição. Existem sim errinhos gramaticais, né? E uma coisa que vocês têm de cuidar, quando vocês errarem na prova, como acontece aqui, ó, tá vendo, ó, controlada, influência, não perdeu por errar, não perde, isso não vai perder. Perdeu porque não se coloca a palavra entre parênteses. A UEM no edital ela pede para você colocar, mas o vestibular e gramática não se faz isso. Os parênteses servem para explicar algo e você não está explicando, você está excluindo. Então o que tem que ser feito? Apenas coloca um tracinho aqui, ó, pronto, acabou, tá vendo? E aí o que fez, né? No caso, Jana, por que ela perde na na pauta 3? Porque a pauta 2 implica o probleminha da pauta 3 ali. Como não houve a fidelidade ao enunciado e foge um pouquinho do argumentativo, tá mais expositivo do que argumentativo, principalmente a primeira parte. A segunda parte não, a segunda já tem mais uma pegada de argumento. Eles descontaram ali.
Tá vendo? Quer mais análise? Eu tenho 27, 28, eu tenho ótimas notas para você. É só você deixar no comentário ali. Jana, quero outra avaliação. Beijos e obrigada pela parceria.